vocês estão preparados para mais um estudo? Eu espero que sim. Hoje nós, na verdade, esse gênero é um gênero bem fácil. E vocês vão gostar, porque a gente vai trabalhar com série, com filme, que são coisas que vocês amam, né? Então, vocês vão tirar de letra. A gente vai trabalhar com resenha, tá? O que é uma resenha? Nós temos dois tipos de resenha, a gente vai entender aí essa diferença, tá? Nós temos a resenha resumo e a resenha crítica. Resenha crítica é a resenha com a qual nós trabalharemos durante esse período, certo? Mas o que é a resenha resumo? Resumindo para vocês, é uma resenha, é um texto que apenas resume uma obra qualquer que seja ela um livro, um artigo, um capítulo, um filme, certo? Então apenas resume, mas vamos contextualizar aqui. É um texto que se limita a resumir o conteúdo de um livro, de um capítulo, de um filme, de uma peça de teatro ou de um espetáculo, sem qualquer crítica ou julgamento de valor. Então, durante esse resumo, você não vai colocar ali, você não vai emitir ali seu ponto de vista, sua opinião, não. É apenas mesmo resumo daquela obra. Trata-se de um texto informativo, pois o objetivo principal é informar o leitor. Informar o leitor de quê? Sobre o conteúdo, obviamente, certo? Então, a resenha resumo tem essa função, apenas resumir e informar o leitor sobre o assunto da obra que você resumiu, tá? E além disso, a gente também tem a resenha crítica, né? A resenha crítica, que é o quê? É um texto que além de resumir, porque na resenha crítica você também precisa resumir, além de você resumir, você vai ali dar o seu ponto de vista sobre a obra, tá bom? Então, só para contextualizar, é um texto que, além de resumir o objeto, faz uma avaliação sobre ele. Uma crítica, apontando os aspectos positivos, negativos, né? Além disso, você pode também indicar aquela obra para o leitor. Trata-se, portanto, de um texto de informação e de opinião, também denominado de recensão crítica. É importante salientar o seguinte: onde é que a gente encontra esse tipo de texto? Porra, vocês viram o lançamento de uma série. Algumas pessoas, ou de um filme, melhor dizer, né? Poxa, muitas pessoas já assistiram e você não. Mas antes de você assistir, você quer saber a opinião das pessoas para saber se vale a pena, né? Então você vai lá pesquisar e aí você encontra as resenhas críticas daquela obra, tá? Então, daquela resenha você vai encontrar ali os pontos positivos, os pontos negativos. Tem resenha que só fala mesmo dos pontos negativos ou mesmo só dos pontos positivos. Isso vai depender muito de você, tá bom? O que é um resenhista? É a pessoa que produz a resenha crítica, né? A resenha, por ser em geral um resumo crítico, exige que o resenhista seja também seja alguém com conhecimentos na área, uma vez que avalia a obra julgando-a criticamente. Então, assim, de modo geral, poxa, professora, tem crítico de tudo, né? Tem crítico a gente. E vale ressaltar aqui que os críticos não são apenas de obras. Vou dar um exemplo. Existem críticos sobre restaurantes, críticos de restaurantes, por exemplo. Ele vai lá, come no restaurante e faz uma crítica a respeito de tudo, do ambiente, do atendimento, da alimentação ali. E existe esse tipo de crítica também. Então, assim, a crítica é algo bem amplo. Então, quando ele fala ali que é uma pessoa que seja da área, no caso da gente, que vai trabalhar com filme, obviamente a gente não precisa ser um cineasta, né? Claro que não, mas você precisa conhecer a obra da qual você vai fazer uma crítica, certo? Qual é o objetivo da crítica, da resenha crítica? O objetivo da resenha é divulgar objetos de consumo cultural, né? De qualquer modo. Seja de crítica ou não, é divulgar aquele objeto. Que objeto é? As produções, sejam elas livros, filmes, peças teatrais, artigos também. O que deve constar na resenha? Olha, a estrutura. E assim, em relação a parágrafos também é importante, já vou falar sobre isso, tá? Devem constar o título, a referência bibliográfica da obra, alguns dados bibliográficos do autor da obra resenhada, o resumo ou síntese do conteúdo, a avaliação crítica. Isso quando se trata de uma resenha sobre uma produção escrita. Mas a gente vai fazer resenha de filme ou resenha de série. E aí, professora, como é que a gente vai encaixar esses elementos? É bem simples, ó. A resenha crítica tem que ter no mínimo 4 parágrafos, tá? O primeiro parágrafo, você vai apresentar as informações básicas da obra. O título, quando foi lançado, o tempo de duração, a indicação de idade.
Aí depois disso você vai trazer a sinopse. O que é a sinopse? É o resumo da obra. Aí nesse resumo da obra você vai apresentar os artistas principais do elenco e vai fazer um resumo sobre o filme. Isso tudo no primeiro parágrafo. No segundo e terceiro, o segundo e terceiro parágrafo do texto de vocês vai servir para você dar o ponto de vista, abordar ali os pontos positivos e negativos. Poxa, se você viu que tem ponto positivo e ponto negativo, você pode dividir assim, o primeiro parágrafo para o ponto positivo, ou pontos positivos, o terceiro parágrafo para os pontos negativos, e aí você consegue abordar a sua criticidade. E no final, que é a conclusão do seu texto, você vai fazer um resumo geral, né? E vai ou não recomendar essa obra. Por isso, eu recomendo essa obra. É interessante que vocês assistam com sua família, pois traz um ponto de reflexão interessante, etc, etc e tal. Então, a conclusão serve para isso, para você recomendar ou não aquela obra. No caso da gente, vai ser um filme ou série, certo? Então, assim, na estrutura de audiovisual, é nessa pegada aí. A referência bibliográfica do objeto resenhado, isso quando se trata de produção escrita, tá, gente? Constam das referências bibliográficas, o nome do autor, título da obra, nome da editora, data da publicação. Aí a gente vai adequando, né? Lugar da publicação, número de páginas, isso quando se trata de uma produção escrita. Se a gente vai falar de filme ou de série, aí vai vir aí também diretor, o ano de lançamento, quando foi lançado, onde foi lançado, né? Como eu já falei antes, a indicação. Aí, às vezes, não consta o lugar de publicação ou número de páginas. Isso aí fica a critério também do produtor, do resenhista. A crítica, a resenha crítica não deve ser vista ou elaborada mediante um resumo a que se acrescenta ao final uma avaliação ou crítica. A postura crítica deve estar presente desde a primeira linha, resultando num texto em que o resumo e a voz crítica do resenhista se interpenetram, né? Se relacionem. O tom da crítica poderá ser moderado, respeitoso, agressivo, porque depende muito da pessoa, viu, gente, que vai produzir essa crítica. Deve ser lembrado que os resenhistas, como os críticos em geral, também se tornam objetos de críticas por parte dos criticados. Como assim, professora? Eu escrevi um livro, aí alguém vai produzir uma crítica sobre o meu livro. Então, o que acontece? Essa pessoa que produziu a crítica acaba também se tornando objeto, alvo de críticas, né? Por mim, que sou a escritora, por exemplo. Que revisam os ataques qualificando os detratores da obra de ignorantes, não compreender a obra ou de impulsionados pela má fé. Então, assim, por vezes, infelizmente, nem todo mundo consegue aceitar uma crítica, né? Mas crítica, gente, faz parte da nossa vida, é importante para que a gente possa galgar uma evolução, seja ela em qualquer âmbito que você escolher. Então, a gente precisa aprender a aceitar as críticas. Críticas construtivas, né? E se a gente tem uma crítica maldosa ali, a gente finge que não ouviu e segue adiante, tá? Então, no mais é isso. A gente vai escolher, vocês vão escolher, na verdade, a obra que vocês irão fazer a resenha crítica e vai ser um trabalho bem legal. Tá bom, gente? Então, um beijo no coração de vocês e até a próxima aula.